eu estou abordando, comparativamente, a hora noturna do trabalhador doméstico, que, por sinal, é igualzinha ao tratamento que é dado à hora noturna do trabalhador urbano, e já estou aproveitando para comparar com o trabalho rural. O que foi que eu te disse? Eu disse que, em relação ao trabalho doméstico urbano, nós temos o horário noturno das 22 horas de um dia até 5 horas do dia seguinte, o adicional noturno remunerado a, no mínimo, 20% do valor da hora diurna e a duração de 1 hora noturna representada pelo trabalho prestado a cada 52 minutos e 30 segundos. Diferentemente, vamos então agora analisar a regulamentação do trabalho noturno do rural. O rural é regido pela Lei 5889, de 1973. O que é que diz a Lei do Rural? Na verdade, a lei vai conceituar o trabalho rural, inclusive a relação de emprego rural é aquela em que o empregado, pessoa física, do trabalhador rural, presta serviços com pessoalidade, subordinação, onerosidade, habitualidade, e o contratante desse serviço, que é o empregador rural, pode ser pessoa física ou jurídica, e necessariamente vai explorar esse trabalho rural, isto é, o empregador rural sempre vai ter finalidade lucrativa, porque tecnicamente explora o trabalho realizado no campo. Veja como é diferente do empregador doméstico. O trabalhador doméstico presta serviços sem fins lucrativos. Então, o empregador doméstico usufrui esse serviço, mas não explora a atividade do doméstico. Eu tinha te dito, na semana passada, te dei exemplos, que o empregado doméstico, toda atividade prestada por ele, não pode gerar para o empregador doméstico a auferição de lucros. Por isso que eu te disse, olha, um motorista pode até ter carteira de trabalho como doméstico, mas se eu, empregadora doméstica, uso esse motorista e faço do carro transporte escolar para pegar as crianças do prédio e levar para a escola, aí esse moço não pode mais ter carteira como empregado doméstico. Tem que ser contratado efetivamente como motorista. Te disse naquela época ainda que hoje não tem diferença entre os direitos do empregado doméstico comparando-se àquele que não é empregado doméstico. Mas no passado era uma diferença enorme, porque o empregado doméstico não tinha FGTS, o empregado doméstico não tinha duração estabelecida para o trabalho em 8 horas, então não tinha direito a recebimento de horas extras, também não tinha o cômputo do adicional noturno, porque não tinha a delimitação da hora noturna. O empregado doméstico tinha diversas diferenças, inclusive prejudiciais, comparando-se aos direitos trabalhistas dos não domésticos. Voltando para o ponto da aula que eu estava tratando, eu acabei de te falar da hora noturna e do trabalho noturno do doméstico, que tem o mesmo tratamento jurídico da hora noturna do urbano, e quero fazer a comparação com a hora noturna do rural. Para tanto, eu te conceituei o trabalho rural. Essa conceituação está no artigo 1º da Lei 5889. Vamos estudar no início da aula que vem a Lei do Rural. E o tratamento do trabalho noturno para o rural é o seguinte: a duração da hora noturna não é de 52 minutos e 30 segundos, é de 60 minutos. Ademais, o adicional noturno não é, no mínimo, 20% do valor da hora normal, é de, no mínimo, 25% do valor da hora normal. E a duração do trabalho, isto é, o início do trabalho e o fim do trabalho do rural, não é igual à do doméstico, nem a do urbano. Na verdade, a hora início e a hora fim dependerá
do tipo de atividade desempenhada pelo trabalhador rural. Se a atividade for ligada à pecuária, considerar-se-á o trabalho noturno, das 20 horas de um dia às 4 horas do dia seguinte. Esta para a atividade pecuária. Para a agricultura, vamos considerar o trabalho noturno prestado, das 21 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte. Então, pecuária, das 20 às 4, e agricultura, das 21 às 5. Qual é o besterol que eu quero te dizer? Sei até que está gravando, mas vou dizer mesmo assim, porque isso vai facilitar a sua memória, a sua memorização nesses patamares, que na hora da prova, você fica, ai Jesus, de 20 às 4, é pecuária ou agricultura, 20 às 5, 21 às 5, pecuária ou agricultura, dá um nó na cabeça. Com tantos outros assuntos, é difícil. Aí o besterol que eu vi numa aula, sei lá, de YouTube, era um besterol tão desgraçado que eu sinto até vergonha de falar, ainda mais que está gravando. Mas eu vou falar só para o bem da sua memória. Pessoal, o trabalhador urbano, o trabalhador rural, desculpa, trabalhador rural da pecuária, cuida de boi, cuida de vaca, grave assim. A vaca, o boi, tem 4 patas. Aí o demente ainda disse assim, desde que não seja aleijada. Só rindo, né? Uma hora dessa falando isso. Mas tem 4 patas, grave assim. 4 patas da vaca, 4 patas do boi. Quanto tempo falta para completar as 24 horas do seu dia? Porque todo dia tem 24 horas. Já gastei 4 horas aqui para as 4 patas da vaca. Para 24 horas, restam 20 horas. Aí você vai gravar de 20 às 4. Vaca, gado, animal, pecuária. 20 às 4. 20 às 4. É os intervalos da hora noturna. Em relação à agricultura, você só acrescenta 1 hora para cada índice. Então, você já gravou aí de 20 às 4, acrescenta mais 1 em cada índice. E vai virar de 25, de 21 às 5. De 21 às 5. Ok? Esse besterol você não esquece nunca mais. Pecuária, gado, 4 patas, para completar um dia, mais 20 horas, 20 às 4. Depois você acrescenta 1 em cada um desses limites, e você vai encontrar para a agricultura das 21 às 5 horas do dia seguinte. Todo mundo gravou esse besterol? Me dei um retorno, meus queridos. Sim, graças a Jesus. Você só não vai contar da vaca e do gado na hora da prova, pelo amor de Cristo. Ainda bem que a V1 é toda de marcar. Mas certamente você vai lembrar de mim. Isso vai estar lá e você vai lembrar aí desse besterol. Momento besterol. Mas ajuda. Ajuda bastante. Voltando aqui para os nossos slides. Eu fiz essa digressão comparativa para apresentar a hora noturna do empregado doméstico. Isso está, inclusive, no artigo 14 da Lei Complementar 150. O artigo 15 traz para você a chamada, intervalo interjornada. Intervalo interjornada é o intervalo de descanso entre um dia de trabalho e o dia seguinte. Então, não confunda. Intervalo intrajornada, que é aquele intervalo dentro de uma mesma jornada de trabalho, com o intervalo interjornada, que é o intervalo entre um dia de trabalho e o outro dia. Então, acabei aqui o trabalho, amanhã eu volto a trabalhar. Esse intervalo do fim para o início da próxima jornada é o intervalo interjornada. É devido a esse intervalo de 11 horas, no mínimo, a título
de intervalo interjornada, que é o intervalo entre duas jornadas consecutivas de trabalho. Garante-se também ao empregado doméstico o repouso semanal remunerado, também chamado de descanso semanal remunerado, que é de no mínimo 24 horas, preferencialmente aos domingos, garantindo-se também essa remuneração para os feriados. Na tradicional Lei 5859 de 1972, o empregado doméstico não tinha direito aos feriados. Ele trabalhava normalmente, sem inclusive adicional de 100% de gratificação, trabalhava normalmente aos feriados. O direito de férias está concedido ao doméstico no artigo 17, igualzinho ao direito do trabalhador não doméstico. E a gente vai tecer maiores detalhes quando estudarmos a regulamentação das férias. Por enquanto, vocês só leem aí o artigo 17 e saberão disso de uma forma muito clara. Inclusive, vale a pena eu falar aqui do parágrafo 2º, porque esse parágrafo 2º, ele traz uma tratativa um tanto quanto diferente da regência das férias para os não domésticos. Por isso que eu quero chamar a sua atenção aqui para esse parágrafo 2º do artigo 14. A reforma trabalhista permitiu, e a gente vai estudar isso com calma, a reforma trabalhista permitiu que o empregador doméstico, esqueça doméstico, que o empregador possa dividir as férias do seu empregado em até 3 períodos, sendo que um dos períodos seja de, no mínimo, 14 dias corridos, e os demais períodos tenham cada um, no mínimo, 5 dias de férias. Então, eu tenho que ter um período de, no mínimo, 14 dias, e os outros podem ser, no mínimo, 5 dias. É possível também que o empregado possa vender 1/3 das suas férias, que correspondem a 10 dias. A diferença aqui para o doméstico é que você só pode dividir as férias do doméstico em até 2 períodos, não em 3. A reforma trabalhista permite a repartição das férias em até 3 períodos, mas lei específica afasta a regra geral. Então, para o doméstico, você não vai poder dividir as férias em 3 períodos, mas em até 2 períodos, ok? E aí, a cada 12 meses de trabalho, o empregado doméstico adquirirá o seu direito de gozar as férias, que é o descanso de até 30 dias, podendo repartir em 2 períodos, podendo também vender 1/3 das suas férias. Nessas férias, o empregado doméstico e o não doméstico ganhará um adicional que nós chamamos de abono pecuniário, correspondentes a 1/3 da sua remuneração. Então, se eu sou empregada e ganho R$ 1.200 como empregada doméstica, eu vou ganhar R$ 400 a mais pelo meu abono pecuniário, ou também chamado de terço constitucional, que é o terço das férias. Receberei meu salário normal, mesmo sem trabalhar, é o que nós chamamos de salário férias. Então, se eu ganho R$ 1.200, vou ganhar esses R$ 1.200, mas eu vou ganhar um abono de mais R$ 400, que corresponde a 1/3 de R$ 1.200, no meu exemplo fictício. É vedado ao empregador doméstico efetuar descontos no salário do empregado por fornecimento de alimentação, vestuário, higiene ou moradia, bem como por despesas com transporte, hospedagem e alimentação, no caso de acompanhamento em viagem. Por favor, entenda. O empregador doméstico tem sim o direito de descontar até 6% a título de despesas com transporte, o auxílio transporte. Então, pode descontar até 6%.
mas não vai descontar os transportes, as hospedagens ou as alimentações, no caso em que o empregador doméstico está acompanhando, no caso em que o empregado doméstico está acompanhando o empregador doméstico. Da mesma forma, para a moradia. Imagina, eu exijo que a minha empregada doméstica durma no meu emprego. Ela aceita. E eu ainda vou descontar um percentual a título de moradia? Não tem sentido, né? Se é uma exigência do empregador, essa moradia deve ser concedida como um benefício in natura, isto é, em decorrência do trabalho, para o trabalho, mas não a título de representação salarial. Agora, poderão, olha o que diz o parágrafo 2º, poderão ser descontadas as despesas com moradia, de que trata o caput desse artigo, quando essa se referir a local diverso da residência em que ocorrer a prestação do serviço, desde que essa possibilidade tenha sido expressamente acordada entre as partes. Vamos imaginar que eu sou dona de um prédio, eu já atuei num processo como esse. Eu tenho um prédio inteiro, um prédio de 5 andares. O prédio foi construído pelo meu filho, engenheiro. Cada andar tem 4 unidades. Então, esse prédio tem 20 unidades. Aí, a dona do prédio, né, alugava essas unidades, não tinha uma unidade vendida, todas alugadas. Ela vivia de rendas. E ela deixava uma das unidades, né, imobiliárias para usufruto dela em relação aos seus empregados. Então, de acordo com a necessidade dela, ela cedia, por exemplo, tinha uma governanta, uma empregada doméstica, sei lá, que trabalhava na casa dela há muito tempo, ela cedia esse apartamento, essa unidade imobiliária, para a empregada doméstica morar. É possível que haja um desconto, né, a título desse dispêndio com a moradia. Olha o que diz o parágrafo 2º. Poderão ser descontadas as despesas com moradia de que trata o caput desse artigo, quando essa se referir a local diverso. Então, não serve se for o quartinho dentro da casa da empregadora doméstica, mas uma unidade imobiliária à parte, um local diverso, sim, é possível haver o desconto, ok? Esse desconto, com analogia em relação à CLT, em regra, não deve superar os 25%. Não deve superar os 25%. Mas depois a gente trata disso, quando estivermos estudando efetivamente a CLT. Ok, gente? Tranquilo até aí? Beleza. Avançando, o parágrafo 4º aí do artigo 18 traz uma coisa óbvia. Vou ler para você porque é autoexplicativo. O fornecimento de moradia ao empregado doméstico na própria residência ou até em morada anexa, que foi o caso que eu acabei de citar, de qualquer natureza, não gera ao empregado qualquer direito de posse ou de propriedade sobre a referida moradia. Então, não venha para cá esse empregado doméstico que mora aí há 10 anos, 20 anos, 25 anos, querer lembrar de uso capião, por exemplo. Inclusive, aproveitando para dizer, também já atuei num processo desse, como advogada de empregadora, a gente teve que fazer uma ação possessória de competência da Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações possessórias, desde que essas ações possessórias tenham sido geradas em decorrência do vínculo empregatício. E a situação era exatamente essa. O empregado tinha esse benefício de morar num apartamento que era de propriedade do empregador, ele foi despedido
e o empregado não desocupou o imóvel. Então, teve que fazer uma reintegração de posse. Autor, empregador, réu, empregado. Competência da Justiça do Trabalho, conforme dispõe o artigo 114 da Constituição Federal. Quando estudarmos processo do trabalho, vocês vão entender isso melhor. Por enquanto, acreditem, quem quiser conferir, artigo 114 da Constituição Federal versa sobre competência da Justiça do Trabalho. Então, o fato do empregador fornecer aí essa moradia para o empregado doméstico também não gera para ele direito de posse ou de propriedade em relação a esta referida ou respectiva moradia. Óbvio, pelo amor de Deus, né? Agora eu quero avançar. Entrar com uso capião não podia não, né? Pelo amor de misericórdia, não, né? Por regra expressa do último dispositivo aí do artigo 18. Mas existe a necessidade de um contrato de locação ou de cessão de uso, ou basta o próprio contrato de trabalho determinando nessa parte aí? Excelente pergunta, Davi. Não precisa de um contrato apartado, não. Sugiro, considerando assim uma advocacia preventiva, né? Sugiro que, de forma expressa, conste no contrato de trabalho uma cláusula regendo acerca desta hipótese. Mas não precisa você elaborar um contrato à parte de cessão, de uso, ou até de locação de imóvel, não. Basta uma cláusula no próprio contrato de trabalho, porque o próprio artigo 18, parágrafo 4º, permite isso. Ok? Ok, perfeito. Agora, quero colocar aqui na tela para você o artigo. Na verdade, eu quero colocar primeiro. Será que eu não botei aqui? Jeová. Deixa eu ver em que página do meu negócio está. Quero colocar aqui. Já estava e eu mudei sem querer, aqui. Quero colocar o artigo 22 da lei complementar. E aí eu já vou começar a falar sobre o E-Social, já vou me antecipando para vocês que eu não tenho nenhuma pretensão de cobrar na prova de vocês os percentuais que eu vou falar e que decorrem do Simples Doméstico, do E-Social, vocês olham aí na apostila a partir do slide 49, tá? Especificamente, todos esses valores estão no slide 51, estão no artigo 34, não vou perguntar na prova. Qual é o percentual de recolhimento mensal a título de contribuição previdenciária, FGTS, seguro obrigatório? Não vou perguntar isso. Mas esse artigo 34, depois eu falo até do artigo 22, são dois artigos fundamentais para a gente entender o E-Social e o Simples Doméstico. O Simples Doméstico foi um sistema eletrônico criado, né, exclusivamente para o doméstico, depois se estendeu para não domésticos e teve uma nova reformulação de novo no final do ano passado e início desse ano, mas o E-Social foi criado embrionariamente para o empregado doméstico, a fim de que pudesse facilitar ao empregador doméstico os recolhimentos de determinadas contribuições que antes o empregador doméstico não recolhia. Por exemplo, o empregador doméstico nunca recolheu o FGTS, o empregador doméstico nunca realizou algum recolhimento a título de seguro contra acidente de trabalho, nunca recolheu imposto de renda retido na fonte, se fosse o caso,
não tínhamos determinadas incidências para serem computadas como obrigações do empregador. Então, o Simples Doméstico foi elaborado como um sistema unificado de arrecadação, para não ter que o empregador ter uma guia para INSS, outra guia para recolhimento de FGTS, outra guia para o seguro contra acidente de trabalho, outra guia para a contribuição antecipada da rescisão do contrato de trabalho, que é o que dispõe o artigo 22, né, da lei, que é esses 3,2%. Então, imagine se eu tivesse 6 possíveis guias diferentes. Não tem sentido. Para facilitar a vida do empregador doméstico, que, por sinal, não explora a atividade, não é empresa, não está acostumado com esse tratamento tributário ou previdenciário, como é tradicionalmente feito. Então, esse foi o objetivo. Agora, o que é que você, empregador doméstico, recolhe naquela contribuição do E-Social? Eu tinha até separado na semana passada o meu recolhimento do E-Social. Deixa eu só ver se eu consigo recuperar isso aqui. Deixa eu ver se marido me escuta. André? André? Vem cá. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Vou querer mostrar para vocês, porque quem nunca viu isso na vida pode ver. Mas o recolhimento do E-Social faz um único recolhimento com todos esses percentuais que vocês estão vendo na tela. Pega ali em cima da mesa o recolhimento do E-Social para mostrar para o pessoal. 8% a 11% a título de contribuição previdenciária. Isso decorre do valor que você, empregador doméstico, paga ao seu empregado doméstico, e aí esses índices você encontra na Lei 8.212, no artigo 20. Você vai pagar também 8% de contribuição patronal, que é o recolhimento previdenciário feito pelo empregador. O de cima é feito, né, pelo empregado doméstico, de baixo pelo empregador. Você tem o direito de descontar de 8% a 11% do empregado doméstico, mas quem recolhe para a Previdência é você. E você paga do seu bolso mais 8% a título de contribuição patronal previdenciária. A empresa, em regra, paga 12% ou 20%, mas o empregador doméstico teve esse recolhimento reduzido para 8%. Pagará também 0,8% de contribuição social para financiar o seguro contra acidente de trabalho, mais 8% de FGTS, mais 3,2% da rescisão antecipada, que só é liberada para o empregador doméstico, caso ele seja despedido sem justa causa. Esse valor aqui é um valor compensatório para que o empregador doméstico não tenha que recolher no final aquela multa de 40% do FGTS. Então, o empregador doméstico vai pagando aí todo mês mais 3,2%. Só que aí o sistema eletrônico do E-Social só libera esse valor em benefício do empregado doméstico na rescisão se ele for despedido sem justa causa. A propósito, para quem nunca entrou no E-Social para fazer isso, o E-Social gera contra-cheque, gera recibo de férias, faz, às vezes, da rescisão do contrato de trabalho, então, todo termo de rescisão do contrato de trabalho, tudo isso é gerado pelo sistema eletrônico do Simples Doméstico. Você faz os comandos e lá vai ser gerado o aviso de férias, gerado o contra-cheque, todos os contra-cheques, inclusive o salário férias, a rescisão do contrato de trabalho. Alguém quer fazer uma pergunta? Eu quero. No caso dessa modificação que teve por conta do coronavírus aí, está tendo uma alteração. Ô, Davizinho, empregador... aumente, por favor, o seu microfone, eu não estou ouvindo direito. É verdade, eu ouvi uma parte, é verdade que a medida provisória 927, depois a 936, trouxe algumas, digamos assim,
alterações em função do coronavírus, inclusive permitindo o parcelamento dos exercícios abril, maio e junho para o recolhimento do Simples Doméstico. Foi isso que você disse? E também tem uma questão da redução, né, que o empregador ia pagar 30% e parece que o governo ia acrescentar 70%. Existe isso, essa modificação? Na verdade, foi uma possibilidade de como se fosse assim, uma renegociação, mas não vai ser liberado totalmente, não. Isso não foi aprovado. Eu vou te mostrar o meu aqui, que é o período de apuração de março, porque esse valor vence todo dia 7 de cada mês, então o exercício de março a gente paga, né, em 7 de abril. Eu não quis parcelar esse recolhimento, porque eu entendi que isso ia me onerar depois. Não quis. Paguei normal, como se não existisse o coronavírus. Vocês não vão conseguir enxergar. Eu posso até escanear e depois, a título de curiosidade, colocar como um arquivo lá no EAD Universo, para que você enxergue isso melhor. Mas aqui vem exatamente toda a descrição dos valores que são pagos pelo E-Social. O valor total eu pago no salário mínimo, né, a minha empregada doméstica. Esse recolhimento total está na ordem de R$ 287,37. Só a título de curiosidade, isso não cai na prova, pelo amor de Deus. Aqui que são os efeitos práticos da lei. A título, né, do desconto correspondente ao inciso 1 aí, se recolhe a contribuição previdenciária, né, para o empregado doméstico, a parte dele ou dela, R$ 83,60. O desconto a título do seguro, R$ 78,37. Contribuição previdenciária para risco ambiental e aposentadoria, que é o 0,8%, R$ 8,36. Indenização, perda de emprego, que é essa indenização prévia, que é esse 3,2%, R$ 33,44. E mais 8% do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, R$ 86, aliás, desculpa, R$ 83,60. Somando tudo, R$ 287,37. Se alguém quiser, eu vou escanear isso e colocar lá, só para que vocês enxerguem essa discriminação dos valores recolhidos no Simples Doméstico, que nós chamamos de E-Social. Alguma dúvida, gente? Tranquilo? O artigo 22 fala exatamente daquele recolhimento do 3,2% para servir de indenização a título de perda do emprego. Só para vocês entenderem melhor, também a título de curiosidade, esse foi um dos maiores imbróglios que tivemos em discussão na elaboração da Lei Complementar 150. Porque como o empregador doméstico não tem a exploração do trabalho do doméstico para a oferição de lucros, entendeu-se que era muito oneroso ao doméstico ao empregador doméstico, ter que pagar, ao final do contrato, aquela multa de 40%. Isso ia gerar uma diminuição drástica dos empregos formais como de empregados domésticos, e o objetivo era evitar isso. Confesso, e todos vocês podem ser testemunhas vivas do que eu vou falar, a lei do doméstico foi uma lei utopicamente muito sensata e evolucionista, porque desde a primeira aula do doméstico eu disse a você que não tinha o menor sentido ter direitos trabalhistas distintos pelo fato de um ser doméstico e o outro não ser. Por que o doméstico não tinha FGTS e a professora tem um FGTS? Não tinha um motivo. O trabalho é mensurado em igual valor a título de bem da vida.
Então, dentro de um olhar utópico, puro, que o direito nos concede, de Bobbio, inclusive, não há sentido de ser diferente. Entretanto, a lei do doméstico funcionou na prática, já respondo a pergunta, a lei do doméstico funcionou na prática como um tiro no pé, porque você não tem noção, você pode acompanhar isso pelo site do IBGE, a quantidade de empregos formais de domésticos que foram rescindidos depois da lei complementar de 2015, a lei complementar 150, porque naturalmente onerou mais o empregador doméstico. Paralelamente, aumentou visivelmente a quantidade de creches e de escolas em tempo integral. Sabe por quê? Porque foi dado às famílias mais uma alternativa. Eu vou ficar tendo empregado doméstico em casa, para depois eu me encalacrar na justiça, em ter que pagar, ser condenada a pagar horas extras. Eu não estou nem em casa para controlar a duração de trabalho desse doméstico. Eu sou uma componente da classe média, não tenho câmera, não tenho circuito interno em casa, a minha empregada doméstica sabe que eu trabalho na empresa X, eu saio de casa às 7h30 da manhã, volto 7 horas da noite, se a minha empregada doméstica chegar às 10 e sair 2, eu não vou saber. E se ela preencher lá no ponto que chegou 8 horas e saiu 5h30, eu também não vou saber, porque eu não tenho como controlar isso. Quer saber? Eu vou despedir minha empregada doméstica, vou contratar diarista, contrata até 2, uma diarista faxineira, outra para fazer congelamentos, faço esses congelados, me livro desses ônus todos de empregado doméstico, não vou correr o risco de ser condenada na Justiça do Trabalho por horas extras, assédio moral, dano moral, invenções esquizofrênicas desses empregados domésticos, não vou pagar férias, 1/3 de férias, não vai ter 13º salário, enfim, não vou ter um bocado de coisa, não vou ter problema. Então, veja que eu tenho aí uma solução de famílias que encontraram aí como essas válvulas de escape, as creches e as escolas em tempo integral. Obrigada, Arthur, você colocou tudinho aí nessa descrição. Milena pergunta, por que o inciso 1 é de 8% a 11%? Porque a lei, essa pergunta é de Débora, porque a lei 8.212 traz diferentes percentuais de recolhimento previdenciário, a depender de quanto o empregado ganhe, né? Se o empregado tem uma margem salarial inferior, ele vai recolher 8% de INSS. Se ele ganha mais, ele recolhe até 11% de recolhimento previdenciário. Essa margem pode ser de 8%, 9% ou 11%, conforme lei 8.212. E aí você pode obter essa informação melhor consultando a lei. Por isso, a lei do doméstico cumpriu o que a lei 8.212 diz e usou esse patamar de 8% a 11%. Certamente a empregada da Xuxa não vai ganhar um salário mínimo, então provavelmente ela recolherá 11% de contribuição previdenciária do empregado. Deixe-me ver mais perguntas aqui. Arthur, você foi fofo, já colocou todos os valores aí para o pessoal. Quem quiser, recorta e já cola aí no seu arquivo. Acho que não tem mais perguntas sem minha resposta. Deu tudo certo. Beleza. Ótimo. Bem, acho que com essas considerações já dá para a gente encerrar o trabalho doméstico. Fizemos aí um estudo bem completo da Lei Complementar 150. Peço que vocês leiam essa lei. Eu quero aqui, só em 5 minutinhos, fazer uma brevíssima, prometo, introdução ao trabalho rural. Na verdade, eu tinha previsão de acabar o trabalho rural todinho hoje,
porque eu não gasto mais do que 40 minutos com ele. Mas como nós tivemos outros assuntos a tratar, a gente atrasou hoje um pouquinho, sem nenhum tipo de problema, a gente recupera isso depois. Mas eu quero só direcionar vocês aí na apostila. Eu coloquei empregado rural. Vou até completar aí, para ficar mais bonitinho, colocar aqui, ó, empregado rural, lei, que eu não coloquei aqui, 5889 de 1973. Vocês que já estão com o arquivo aí ao seu alcance, coloque aí, gente, Lei 5889 de 1973, é a lei do rural. Esta lei traz o conceito de empregado rural e o conceito de empregador rural. Empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade rural ou em prédio rústico, presta serviços de natureza não eventual a empregador rural, sob dependência deste e mediante salário. Olha, nós temos aqui quase que o mesmo conceito do empregado rural para o empregado normal, exceto esse trechinho aí que corresponde à propriedade rural ou prédio rústico. E você pode estar querendo me perguntar, o que é prédio rústico? Porque propriedade rural, eu até presumo que é aquele imóvel que está localizado na zona rural. E prédio rústico é o quê? Então, vamos lá. De fato, propriedade rural é aquele imóvel localizado na zona rural. Agora, prédio rústico é aquele imóvel localizado na zona urbana, mas cuja atividade explorada no imóvel é tipicamente rural. Eu vou te dar um exemplo para facilitar, depois eu repito de novo o conceito de prédio rústico. Em Cajazeiras, na Liberdade, em vários outros bairros, principalmente do subúrbio, nós temos ainda diversos sítios localizados em Cajazeiras. Na verdade, meus queridos, Salvador era uma grande fazenda, Pituba toda era fazenda. Diversos bairros nossos, todos eram grandes fazendas. Eu estou citando Cajazeiras, porque, inclusive, lá, até hoje, se você for, você vai encontrar vários casarões, que são sítios, verdadeiros sítios, que tem coqueiro, que, se facilitar, tem gado, que tem plantações de hortaliças diversas, cajueiro, e parreira, e laranjeira, e tudo você pode imaginar. Áreas imóveis que, inclusive, exploram ou que cultivam uma atividade exclusivamente rural, mas esse imóvel está localizado na zona urbana. Esse é o prédio rústico. É um imóvel localizado na zona geograficamente considerada como urbana, mas cuja atividade desenvolvida, explorada, é tipicamente rural. Todo mundo entendeu? Agora, artigo 3º. Considera-se empregador rural, para os efeitos desta lei, a pessoa física ou jurídica, proprietário ou não, que explore atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de prepostos e com auxílio de empregados. Quero te chamar a atenção que, em relação ao empregador rural, nós admitimos que seja pessoa jurídica. Já o empregador doméstico, nós não admitimos que ele seja pessoa jurídica. Para o empregador doméstico, nós não admitimos a exploração do serviço prestado pelo empregado doméstico. Para o empregador rural, nós exigimos, isto é, a lei exige
que ele, empregador rural, explore esta atividade agroeconômica. E aí, a minha digressão final dessa aula, que a gente desenvolve mais na semana que vem, é o seguinte. Imagine que meu pai, alguns de vocês podem ter, todos vocês, sei lá. Meu pai tem um sítio perto de Santo Antônio de Jesus. Esse sítio é localizado efetivamente na zona rural. Inclusive, meu pai tem esse sítio, sei lá, 20, 30 anos, jamais explorou as atividades para finalidade lucrativa. Então, lá tem vários coqueiros, mas ele não vende coco. Lá tem vaca, mas ele não explora o moço que trabalha para o meu pai e para vender esse leite tirado da vaca, esse coco tirado do coqueiro, e a acerola, e o caju, e o abacaxi, e a laranja, nada disso. Todo o cultivo do sítio é para consumo próprio. Consumo próprio, seja da pessoa que mora lá, que eu estou chamando aqui de caseiro, seja para nós quando vamos ao sítio, enfim. Estou só detalhando isso para você entender que não existe aí a finalidade lucrativa, exploratória dessas atividades. Aí, me lembro que foi uma grande briga com este caseiro, que ele mora no sítio, né, tem lá a casa da família, e tem uma outra casa que ele mora, esse caseiro chamado Guilherme, mora com a família dele, tem a mulher e 2 filhos. Aí a luta foi assinar a carteira de trabalho desse homem. Ele me detesta, até hoje me trata diferente. É por vários motivos. Eu sou advogada e sou professora de Direito do Trabalho, eu sei tudo de Direito do Trabalho, então esses empregados, naturalmente, ficam com raiva de mim. Já estou acostumada a isso. Pois bem, aí Guilherme veio com a história querendo que a carteira de trabalho dele fosse assinada como rural. Há 20 anos atrás, não tinha lei complementar 150. Hoje, essa discussão é vazia, porque todos os direitos garantidos ao doméstico são os mesmos garantidos ao rural, exceto a hora noturna, que tem um regramento diferente. Mas eu não tenho diferença. O doméstico agora tem FGTS, o rural sempre teve. O doméstico agora tem jornada de trabalho, o rural sempre teve. Então, não faz diferença financeira contratar hoje Guilherme como empregado doméstico ou como rural. Mas há 20 anos atrás, fazia uma bruta diferença. Fazia diferença porque, por tudo isso que eu falei, o doméstico não tinha vários direitos e isso desonerava, portanto, o meu pai, empregador doméstico. Aqui eu não quero agir como filha de Aloísio. Eu quero agir como professora de Direito do Trabalho, pensando no conceito de empregado doméstico e no conceito de empregado rural. A pergunta que o advogado tinha que fazer para esse cliente, a fim de que pudesse configurar essa situação concreta como emprego doméstico ou emprego rural, e até vou esquecer os direitos trabalhistas. Vou pensar em hoje. Hoje, a pergunta é o seguinte, vem cá. Existe para o empregador a exploração do trabalho? Tem finalidade lucrativa? Se tem e trabalha no campo, tem que ser rural. Se tem e não trabalha no campo, não vai ser doméstico, porque o doméstico não tem finalidade lucrativa. Quando nós estudamos a lei do doméstico, eu acabei de estudar ela com você, eu não te disse que doméstico é aquele que trabalha na cidade, cuidando de criança, varrendo casa, limpando casa, lavando roupa, eu não te disse isso. Eu não caracterizei doméstico como sendo urbano ou rural. Eu disse que doméstico é a pessoa física que trabalha para uma pessoa física ou para a sua família no âmbito de residência desta, com uma continuidade superior a 2 vezes na semana e sem finalidade lucrativa. Foi isso que eu te disse sobre empregado doméstico. Então, o que eu estou querendo te dizer nesse calar da noite é que Guilherme, que trabalha no campo,
mas que não exerce nenhuma atividade típica de exploração de atividades rurais, Guilherme poderia, sem nenhum tipo de violação à lei, ter a carteira de trabalho assinado como empregado doméstico. Ele não exercia atividade lucrativa, trabalhava para uma família, sem finalidade lucrativa e, portanto, sem, inclusive, cumprir as exigências do artigo 2º da lei do rural, que caracteriza ele como empregado rural, e nem meu pai, empregador, cumpria essa finalidade exploratória do trabalho rural, não cumprindo, portanto, o que dispõe o artigo 3º. Não há exploração da atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário. Então, Guilherme, há 20 anos atrás, ou hoje, já que não se faz exploração da atividade tipicamente rural no sítio do meu pai, poderia ter tido carteira de trabalho assinada como empregado doméstico. E até eles discriminam doméstico, porque não querem que tenham as carteiras de trabalho anotadas como domésticos, até para usufruir dos benefícios de aposentadoria que tem o rural. Então, veja que aí é uma preferência por interesse, não porque uma lei exclui esse trabalhador de sua incidência. Todo mundo consegue compreender o meu exemplo e as minhas considerações? Todo mundo entendeu? Professora, eu gostaria de fazer uma pergunta. Diga, meu querido. Então, sempre que tiver um vínculo empregatício, a ação sempre se dará na vara trabalhista para reintegração de posse. Sim. Certo. Se a reintegração de posse decorreu de um vínculo empregatício ou de uma relação de trabalho, sim. Ok. A outra pergunta é, para um caseiro que porventura não receba vale transporte, porque ele reside na casa, uma vez que é concedido a ele esse valor, independente dele pegar ou não o transporte, não pode em nenhum momento ser retirado, né? Tem que continuar pagando. Mas porque na verdade, ele já tem aquela... Enfim, vai gerar incorporação. Isso. Mas, na verdade, não era para ser pago, ou melhor, a Justiça do Trabalho vai descaracterizar isso como um auxílio-transporte, já que na primazia da realidade não existe transporte, então não há que se ter auxílio-transporte, e esse valor pago em dinheiro vai funcionar como um complemento salarial. Exemplo, vamos imaginar que você você pague desse benefício de R$80 ao empregado doméstico, dizendo que é um auxílio seu em função do vale transporte. Só que o empregado vai andando e volta andando para casa. Esse valor aí não vai ser considerado como auxílio transporte, vai ser considerado como complemento salarial. O correto, para que seja considerado auxílio transporte e não tenha natureza salarial, é que, primeiro, seja descontado o percentual de 6% a título de vale transporte, de auxílio transporte, e segundo, que não seja remunerado para o empregado em dinheiro, não seja dado em dinheiro. Mas, por isso que o governo estabeleceu os cartões, né, para que o crédito seja colocado no cartão, para que não gere natureza salarial para o doméstico. Se você pode existir ao longo do contrato uma correção dessa forma que você falou agora? Desculpa, repete aí, Arthur. Exemplo, se a pessoa vem contribuindo a título de vale transporte, mas de fato a pessoa não usa, esse complemento no salário para regularizar poderia a partir de agora
ser usado esse benefício de cartão, esse tipo de coisa, como vale alimentação e tal. Mas você quer descaracterizar a natureza salarial disso ou não? Porque, assim, veja, a sua pergunta é bem pertinente, mas eu preciso saber disso para responder, porque se tiver natureza salarial, vai ser computado para fins de remuneração. E, naturalmente, isso vai ser computado também para cálculos de férias, 13º, aviso prévio indenizado e tudo mais. Se não tiver natureza salarial, esses valores pagos a título de complemento não são computados como remuneração. A reforma trabalhista, pela CLT, inclusive, disse que alimentação, transporte, todos esses complementos, nenhum mais tem natureza salarial, e nós vamos estudar isso no artigo 457 da CLT. Não é alvo da aula de hoje, mas a gente vai estudar. Agora, para o empregado doméstico, é preciso que esses valores estejam discriminados e que haja o desconto para que não haja natureza salarial. Porque se você concede isso gratuitamente, sem descontar um percentual do empregado doméstico, isso gera natureza salarial. Agora, se você desconta, aí não incide na remuneração. Você paga, mas isso não vai onerar o cálculo das férias, do 13º, enfim. Se você dava esse valor para o empregado a título de transporte, e ele pegava transporte e agora deixou de pegar o transporte, você tem o direito de deixar de pagar esse auxílio, porque o auxílio deve existir exclusivamente para a situação de pagar despesas de transporte. E se você quiser incluir aí um outro auxílio, tudo bem, mas é interessante que você só colabore com o transporte se efetivamente existir transporte, porque senão você começa dando uma condição mais benéfica ao empregado e não vai poder retirar depois. Entendeu? Ok. Obrigada. Eu vou, então, encerrar, né? Já estamos em 10 horas e 30 minutos. Obrigado. Nunca tanto na aula assim, mas tivemos um justo motivo. Né? Eu quero agradecer mais uma vez. Agradecer nunca é demais, né? Ainda mais agradecer do fundo do coração, com toda essa verdade que é típica do meu ser. Quero agradecer o respeito, né? Porque, assim, embora eu ache que respeito seja um dever de cada um, em dias modernos temos que agradecer o respeito. Mas mais do que isso, tenho que agradecer aí, particularmente, tenho que agradecer o carinho, que eu sei que todo o carinho que eu afloro é muito recíproco, né? Vocês me têm um carinho muito grande, um carinho que ultrapassa, portanto, o respeito. Que eu tenho que respeitar qualquer um, você também tem a obrigação de respeitar qualquer um. Mas acarinhar qualquer um, não. A gente gosta mais de uns, não gosta de outros, mas respeita todos. Deixa eu ver aqui o chat. Não ouvi a pergunta de Arlete. São computadas para o pagamento adicional das horas noturnas 7, 8 horas. Na verdade, eu não respondi não, porque eu nem vi a Arlete perguntando isso. Mas, assim, quando o empregado doméstico ou urbano trabalha das 22 horas às 5 horas, são computadas 8 horas de horas noturnas. 8 horas noturnas. Isto é, 8 tempos de 52 minutos e 30 segundos. E só para aproveitar o ensejo, se houver hora extra, a extensão da hora noturna é considerada a hora noturna também. Súmula 60 do TST, que a gente detalha isso mais quando estivermos estudando artigo 71 e seguintes da CLT. Mas são 8 horas noturnas, 8 tempos de 52 minutos e 30 segundos. 8 tempos remunerados a um adicional de 20% do valor da hora normal. Ok? Mais dúvidas, meus queridos? Podemos encerrar por hoje, então. Semana que vem, vocês vão me encontrar aqui
estão liberados dessa agonia de cumprir prazo, pedir apenas a leitura. Quem, porventura, não fez de alguma maneira, mesmo no estudo dirigido, que já passou o tempo, eu sei que eu estendi o último prazo, mas mesmo se você se perdeu em algum prazo, mande para mim. Eu estabeleci prazos, mas eu aceitarei até em função do conhecimento que precisa ser praticado através da resolução dessas atividades. Então, semana que vem eu aproveito para fazer uns 30 minutinhos de correções de todas as questões que eu coloquei nos estudos dirigidos, porque se alguém tiver algum tipo de dúvida, a gente compartilha aqui. Envia para onde, Bruna? Envia para o meu e-mail, vou colocar aqui, Bruna. O pessoal está tendo a dificuldade para fazer o meu universo, então já esqueci o meu universo. Eu não Bruna, sei nem como é que envia trabalho por meu universo. Tem uma forma lá de enviar não, trabalho? depois a gente estuda isso. Depois a gente estuda isso. Não sofremos com isso, não. Bruna, Tá. CD Campos, arroba SA, universo, estou escrevendo aí, .edu.br. É isso aí. Bruna, CD Campos, arroba sa.universo.edu.br. Valeu, Bruno. Obrigado. Viu? A chamada já foi feita por mim naquela hora que eu listei o nome de todos os presentes aqui. Ok? Um beijo para vocês. Até terça-feira que vem. Tchau, gente. Obrigada mais uma vez e até mais.